E se a Terra não fosse o único lugar onde poderíamos viver? Por muito tempo, essa ideia parecia ficção científica, algo distante, impossível, quase fantasioso. Mas hoje, não mais, porque espalhados pelo universo, existem mundos que desafiam tudo o que a gente acreditava. Planetas com temperaturas estáveis, possível presença de água e condições que, pelo menos teoricamente, poderiam sustentar vida. Mas aqui está o ponto que pouca gente entende. Nós não estamos mais procurando vida, nós estamos procurando um novo lar. E a pergunta que fica é: se a Terra deixasse de ser habitável amanhã, para onde nós iríamos? A resposta pode estar mais longe do que você imagina, mas ao mesmo tempo mais próxima do que parece. Entre todos os planetas já descobertos, poucos receberam um apelido tão direto quanto o Kepler 452b. Ele ficou conhecido como o primo da Terra. E isso não é exagero. Esse planeta orbita uma estrela muito semelhante ao nosso Sol. Em termos de luminosidade, idade e comportamento, essa estrela apresenta características que tornam o ambiente ao redor dela relativamente estável, algo essencial para a vida. Mas o que realmente chama a atenção é a posição do Kepler 452b. Ele está exatamente dentro da chamada zona habitável. Isso significa que, teoricamente, ele recebe a quantidade certa de energia para permitir a existência de água líquida na superfície. E água líquida é o primeiro grande sinal de possibilidade de vida. Mas existe um detalhe importante. O Kepler 452b é maior que a Terra, cerca de 60% maior em diâmetro. E isso muda muita coisa. Planetas maiores tendem a ter uma gravidade mais intensa. Isso pode resultar em uma atmosfera mais densa, mais espessa e possivelmente mais quente. Ou seja, mesmo estando na zona habitável, ele pode não ser tão confortável quanto parece. Mas ao mesmo tempo, esse tamanho maior pode ser uma vantagem. Uma atmosfera mais espessa pode proteger melhor contra a radiação e ajudar a manter temperaturas estáveis. E isso é essencial para qualquer tipo de ecossistema. Outro ponto interessante é a idade do sistema. O Kepler 452b é mais antigo que a Terra, muito mais antigo. Isso significa que, se condições favoráveis realmente existirem por lá, a vida teria tido muito mais tempo para se desenvolver. Milhões, talvez bilhões de anos a mais. Agora, imagina isso. Se a vida surgiu ali, ela pode estar muito mais avançada do que aqui. Ou, por outro lado, pode já ter desaparecido. Porque estabilidade não significa permanência. Mesmo planetas habitáveis podem sofrer mudanças drásticas ao longo do tempo. Mas existe um problema enorme: distância. O Kepler 452b está a mais de 1.400 anos-luz da Terra. Isso significa que, com a tecnologia atual, levaríamos dezenas de milhares de anos para chegar até lá. Ou seja, ele pode ser um dos candidatos mais promissores, mas, ao mesmo tempo, completamente inacessível. E isso cria um paradoxo interessante. Sabemos que existe, sabemos que ele pode ser habitável, mas, por enquanto, ele é apenas um vislumbre do que pode estar por aí. Esse é o sistema TRAPPIST-1, um dos mais fascinantes já descobertos. E no meio dele existe um planeta que chama a atenção, TRAPPIST-1e. Esse planeta tem algo raro. Ele é muito parecido com a Terra em termos de densidade. Isso indica que ele provavelmente é rochoso. Não é um gigante gasoso, não é um mundo instável, é um planeta sólido. E isso já coloca ele em uma categoria muito especial. Mas o que realmente chama a atenção é a posição dele dentro do sistema. Ele está na zona habitável da sua estrela. E mais do que isso, em uma posição considerada quase ideal. Simulações indicam que ele pode ter temperaturas que permitiriam a existência de água líquida e talvez oceanos. Mas aqui entra o problema. A estrela TRAPPIST-1a é uma anã vermelha, e anãs vermelhas são conhecidas por serem extremamente instáveis.
mais. Elas liberam explosões solares frequentes, radiação intensa, eventos que podem destruir atmosferas inteiras. Ou seja, mesmo que o planeta tenha condições ideais no papel, ele pode estar sendo constantemente bombardeado por energia. Agora, imagine viver em um lugar assim, um mundo onde o céu literalmente pode explodir com frequência. Isso não torna a vida impossível, mas torna muito mais difícil. Outro ponto curioso é a proximidade entre os planetas. Se você estivesse em TRAPPIST-1e, conseguiria ver outros planetas no céu, muito maiores do que a Lua aparece para nós. Isso cria um cenário quase surreal, mas também indica um sistema gravitacional extremamente complexo, e sistemas assim podem ser instáveis ao longo do tempo. Mesmo assim, TRAPPIST-1e continua sendo um dos candidatos mais estudados atualmente, porque apesar dos riscos, ele reúne vários fatores que juntos são raríssimos, e isso faz dele um dos melhores lugares para procurar sinais de vida fora da Terra. Agora vamos falar de um planeta que muda completamente o cenário. Próxima Centauri b. Esse é, até hoje, o planeta potencialmente habitável mais próximo da Terra. Ele está a pouco mais de 4 anos-luz de distância. Em termos cósmicos, isso é praticamente aqui do lado. Se algum dia a humanidade quiser tentar uma viagem interestelar real, esse provavelmente seria o primeiro destino. Mas existe um problema grande. A estrela desse planeta, Próxima Centauri, é extremamente ativa. Ela libera explosões solares violentas com frequência. Essas explosões geram níveis altíssimos de radiação, e isso pode ter consequências devastadoras. Uma delas é a perda da atmosfera. Sem atmosfera, não existe proteção. Sem proteção, não existe estabilidade. E sem estabilidade, a vida se torna extremamente improvável. Mas existe uma possibilidade interessante. Se o planeta tiver um campo magnético forte, ele poderia se proteger dessa radiação, e isso mudaria completamente o cenário. Outra questão importante é que o Próxima Centauri b provavelmente está travado gravitacionalmente, ou seja, um lado do planeta está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro fica em escuridão eterna. Isso cria extremos, um lado extremamente quente, outro extremamente frio. Mas entre esses dois extremos, pode existir uma faixa habitável, uma região onde a temperatura é equilibrada, e é exatamente ali que a vida poderia existir. Esse tipo de ambiente é estranho, mas não impossível, e isso faz do Próximo Centauri b um dos planetas mais intrigantes já descobertos, porque ele está perto, muito perto, mas ao mesmo tempo pode ser completamente inóspito, ou talvez um dos poucos lugares onde a vida conseguiu sobreviver em condições extremas. Entre todos os planetas descobertos recentemente, um dos que mais chamou atenção foi o TOI 700D. E o motivo é simples: equilíbrio. Esse planeta orbita uma estrela relativamente estável. Isso já é uma grande vantagem, porque estabilidade estelar significa menos radiação extrema, menos eventos violentos e mais tempo para a vida se desenvolver. Ele também está dentro da zona habitável, mas diferente de outros casos, modelos indicam que ele pode manter temperaturas mais constantes, e isso é raro. Simulações feitas por cientistas sugerem a possibilidade de oceanos, e não apenas isso, um clima relativamente estável ao longo do tempo. E isso é exatamente o que a vida precisa, não extremos, mas consistência. Outro ponto importante é o tamanho. O TOI 700D é próximo da Terra, nem grande demais, nem pequeno demais. Isso favorece a manutenção de uma atmosfera adequada, e isso por si só já coloca ele entre os candidatos mais promissores. Mas, como sempre, existe incerteza. Nós ainda não conseguimos observar diretamente a superfície desses planetas. Tudo o que sabemos vem de modelos, simulações e análise de luz, ou seja, é uma estimativa muito bem fundamentada, mas ainda assim uma estimativa. Mesmo assim, o TOI 700D é considerado
hoje um dos melhores candidatos a abrigar vida e talvez um dos mais equilibrados já encontrados.